estás. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Terei o grande rio da vida, claro como um cristal. Terei a face do mestre querido, não haverá noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto em ti. Não haverá a noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto em ti. As nações andarão a sua luz e as portas jamais se fecharão, e a cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do céu azul. Não haverá nunca mais, jamais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, não haverá. Morte e choro, nunca mais, além do céu azul. Não haverá. Para sempre vai se acabar, tudo ficará nesta terra. A igreja será arrebatada, levada para os céus de glória. Peço que a igreja continue orando em espírito. Palavra do Senhor que foi lida aqui a respeito dos filhos de Eli. A Bíblia aponta como os filhos de Belial. Belial a gente sabe que significa desobediência, iniquidade, pecado, transgressão à lei de Deus. Há algumas traduções aí que alguém diz, filho de Belial, filho do capeta. Alguns ditados dizem por aí, mas a gente sabe que a tradução original, o significado desobediência, iniquidade, pecado, rejeitar a Deus, fazer para o seu próprio mérito. E a Bíblia diz que eram esses tipos de pecado que tinha. Agora a gente sabe que Eli era o sumo sacerdote e os dois filhos sacerdotes.
Já pensou? Eram 2 sacerdotes. Na tradução hoje, eram 2 pastores e o pai, pastor presidente. Para que vocês entendam na linguagem simbólica hoje, trazendo para os nossos dias. A Bíblia diz que Eli já estava com 98 anos de idade. E diz a Bíblia que Deus levantou naquela época Samuel. Samuel, ele veio a este mundo pela vontade de Deus, através de uma serva do Senhor, onde a mesma não tinha filho. Deus tinha cerrado a madre, tinha fechado a madre, não, Deus não, até o tempo que ele determinou. E a Bíblia diz que esta mulher, por nome de Ana, ela agora pedia a Deus para que Deus desse um filho a ela, e ela ia sempre buscar o Senhor no templo, na oração, e lá tinha uma penina, onde essa se gabava, se gloriava por ter muitos filhos. Mas a Bíblia diz que a amada, mesmo tendo muitos filhos, não era aquela mulher por nome de Penina, mas era justamente a Ana, que era a mulher amada daquele marido. E a Bíblia, ela segue dizendo, essa por muito pedia a Deus. Um dia ela chegou no templo orando, e a Bíblia diz que agora o sacerdote, chegando lá, Eli olhou ela e achou que ela estava embriagada. E ela disse: não tenha a tua serva como serva de Belial, ou seja, de estar bebendo, se acabando na cachaça. Por favor, a tua serva está angustiada de espírito. Ela pede algo ao Senhor, e quando ele viu que realmente ela estava sendo sincera, não tinha nada de embriaguez, a Bíblia diz que Deus te conceda a tua petição. Amém, obrigado. E a Bíblia diz que foi aí que Deus agora determinou a vitória. Aí a Bíblia diz que Deus, usando aquele homem, e ela recebeu aquela vitória, e naquele mesmo tempo ela voltou um ano depois com aquela criança, e ela disse: olha aqui a minha petição que era. A Bíblia diz que aquela mulher teve Samuel mais 5 filhos. Alguns dizem que foi 7 filhos. Em algumas traduções há quem chega a dizer, para aquela que era estéril, teve 7 vitórias, 7 filhos. Mas a Bíblia, ela segue dizendo que ela entregou a quem? Ao dono, a Deus o Eterno. E o menino crescia. E a Bíblia diz que um certo dia, e ela sempre, todo ano, levava uma túnica, feita aquela túnica de José, ela cosia ali, organizava com aquela linha, e levava para entregar aquele menino, entregando ao sacerdote, para o próprio filho dela, que ela tinha entregue para o Senhor, o Eterno Deus. E um certo dia, a Bíblia diz que ele estava deitado, e quando de repente a voz disse: Samuel. Ele foi até Eli: o Senhor me chama? Ele disse: não, menino, vai te deitar, eu não te chamei. Ele volta a deitar, sai a voz de novo: Samuel. Ele volta lá. Aí a Bíblia diz que o sacerdote disse: eu não te chamei, mas se você ouvir a voz pela terceira vez, diga: eis-me aqui. É o Senhor. Ele voltou, aí a voz disse: Samuel, eis-me aqui. Fala, teu servo ouve. E Deus é assim, assim, assim. Deus falou tudo para ele. Deus contou a história para ele a respeito de Eli, de Ofni e Finéias. Deus estava dizendo que ia exterminar o pai, ia matar os filhos. Era o que Deus estava dizendo. A Bíblia diz que Samuel ficou calado naquela revelação, não falou nada até então. Mas a Bíblia diz que quando veio os apertos, diz a Bíblia que aqueles 2 moços, 2 sacerdotes,
quando vinha a carne, a melhor carne, o que é que eles faziam? Eles pegavam aquela carne e eles pegavam melhor, um garfo de 3 dentes, ou seja, no símbolo hoje carnavalesco, na cultura, chama-se um tridente. E quem usa muito isso hoje, dentro dessa cultura carnavalesca, a festa da carne, alguém bota o símbolo de quem? Capeta, Satanás, e ele pega aquele garfo tridente, né? E fica por aí, aí bota um chifre na cabeça, e na realidade ele nem tem tridente, porque a Bíblia não aponta que ele tem um tridente. Isso é coisa do mundo, a cultura mundana. Aí botaram, mas era esse tipo de 3 dentes, aí botaram hoje tridente. Aí alguém vai lá, aquele sacerdote pegava aquela carne melhor, comia e deixava o resto para Deus. Deus não é Deus de resto, Deus é primícia, Deus é tudo. Glória a Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus é pai, não é padrasto, Deus não é carrasco, Deus não é tirano. Deus, Ele quer o melhor. Quando se trata do melhor, é dar o melhor a Ele no louvor, dar o melhor a Ele na palavra. Quando esta palavra lida ou explanada, dependendo da mente daquele sacerdote, ou do pastor, ou de um presbítero, ou seja, lá de quem for que esteja ministrando a palavra, tem que ser humilde de verdade, não querer aparecer. Eu sei que há muitos que ficam até alegres, não é assim? Quando a igreja brada de glória, de aleluia, ai glória, aleluia, mil glória a Jesus, mil glória para Deus, a igreja brada, e muitas vezes até fica pouco quem está pregando, quem está cantando, mas a glória não é para quem está pregando, não é para quem está cantando, a glória é para o Rei da Glória, a glória é para Ele, não é para mim. É por isso que na minha essência, que não pertence a mim, mas a Ele, pregando a palavra, eu nunca vou dizer, é o meu termo, pregue e diga de glória, de glória, de glória, de aleluia. Não, jamais eu vou dizer isso. A igreja sente, a igreja se alegra, a igreja, ela é envolta com o Espírito Santo, a igreja sente dentro, ela sente o tutano de Deus, no leite de cabra, o poder da palavra. Glória a Deus, aleluia. Agora muitos ilustres, aí dê glória, dê aleluia. Cada um tem a sua mente, tem o seu jeito de pregar. Eu não sei se os irmãos já notou, acho que já, porque cada um nota que vocês são sábios, vocês são inteligentes, vocês têm QI. Já notou quando eu estou pregando, é muito difícil eu dar uma glória, aleluia? Não se vê. É a palavra, é palavra, 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 palavra. Mas não dou glória, aleluia. Palavra, porque quem está falando é Ele, através da palavra. Mas se eu der uma glória, estou dando para Ele, eu sei que é para Ele. Mas se eu glorificar, Ele é Deus. E se eu não glorificar, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Continua sendo eterno. Já tem outros que começam a pregar a palavra, a igreja também nota, dá mais glória e aleluia do que prega. Já notou? Glória, aleluia, aleluia, glória. Jesus é bom, glória, aleluia, aleluia, glória. Jesus está voltando, oh, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória a Deus, aleluia. E Jesus vai voltar, aleluia, glória a Deus, aleluia. Cada um tem a sua maneira. É a palavra. Amo, gosto, louvor, gosto, mas eu adoro a palavra. A palavra. Céu, louvor para sempre. Céu não vai ter esse negócio de palavra. É louvor, está bem claro na Bíblia. E louvarão a Deus perpetuamente, para sempre. Lá não precisa de palavra, é aqui que precisa de palavra. Foi assim que a gente aprendeu, é assim que a Bíblia ensina. E muitas vezes a gente torna-se chato, antipático, quando prega a palavra como ela é. Doutrinar nunca foi fácil. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse: aquele que prega a palavra,
que doutrina a igreja, se dedique à instrução a ela, se dedique a buscar. Mas nem todo mundo quer conselho, nem todo mundo quer receber a palavra. E ele até repreendeu os filhos, mas repreendeu com aquele amor, com aquele carinho, acobertando o erro. Tem momento que a gente repreende os filhos errados, mas tem filho que quer dar nos pais, ou não? Quer dar nos pais. Ameaça os pais com a própria lei. Aqui diz a palavra, e Eli repreende os seus filhos. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os filhos faziam, e todo Israel, e tudo o que eles faziam, e também com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Aqueles dois sacerdotes não tinham o que fazer, seduzir as mulheres que iam trabalhar na porta para prostituição. Eu vi um pregador dizendo, pastor e evangelista, um pregador de nome, renomado, dizendo que aquelas prostitutas se deitavam com aqueles dois sacerdotes filhos ali. A Bíblia diz que era prostituta. Tem que ter cuidado naquilo que fala, que prega. Tem que buscar nas fontes conhecimento, ler escritura, para não levar a igreja a aprender errado. Aí muitas vezes acha que a gente é arcaico, quer ser muito santo, quer ser melhor do que A, do que B. Não é melhor. Se eu entregar a vocês a palavra relaxadamente, com o cargo que Deus tem me dado, Ele vai requerer de vocês, não. É de mim que estou ensinando errado. É da minha pessoa. E eu sei muito bem disso. E vamos provar pela Bíblia. Vamos ver lá em Êxodo 38, o verso 8, que diz a palavra de Deus. Vamos ver se aquelas mulheres eram realmente o que eles dizem, que eram prostitutas. Olha o que diz, 38 e o verso 8. A bacia de bronze, epígrafe. Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze, e dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Não está dizendo das prostitutas, não é, diácono Roberto? Não está dizendo isso. Das mulheres que se reuniam na porta da congregação. Já pensou? Aqui uma porta da congregação, está aqui a igreja aqui dentro da congregação. Aí chega ali na porta da congregação, um cara de prostituta, fazer o que ali? É mesmo lugar para elas? Vocês entenderam? Não tem raciocínio para isso. Então diz muito claro na própria palavra do Senhor. E a gente andando na Bíblia, se for para Deuteronômio 18 e o verso 3, a ordem de Deus direto para os sacerdotes eram três coisas. Quais eram as três coisas? Era a espádiva, aí diz aqui bem claro, a queixada e o bucho. As queixadas, aí está no plural. E bucho, ou seja, se levava um carneiro limpo ou uma ovelha para sacrifício, o que ficava para os dois filhos dele, para o sumo sacerdote, eram as queixadas do animal, o bucho. Não era a carne gorda, as partes boas não. As partes boas é de menininha, da gadai, o bolso, leixa, labalaiota. É de Deus, o eterno. Mas eles tiravam a parte boa, pegavam o melhor, e o resto para Deus. Aí Deus, vou pegar vocês na curva. Vou pegar. Como eu estava aqui falando, tem filhos que é desobediente, não obedece aos pais, são ruins com os pais, e quando o pai aconselha, às vezes chama até, que nada coroa, qual é a tua? E muitas vezes ameaça que vai a lei, essas leis que protegem muitas vezes até os perversos,
infelizmente. Aí tem os direitos humanos, não se pode mais bater no filho hoje. Não estou falando bater de, sabe, tirar sangue, deixar aquelas marcas de corda, feito que meu pai deixava nas costas do meu irmão, que está ali minha irmã e sabe disso. Teve um dia que meu irmão não teve o que fazer por causa de bolinha de gude. A minha irmã mais velha, por nome de Ana, que está em São Paulo, perdeu as bolas dele para um camarada lá. Quando ele foi sabedor disso, mas deu um chute, um bicudo no rosto dela, que pegou no olho, que quase estoura. Ela caiu para lá e ficou um limão no olho dela. Isso há uns 40 anos atrás. Meu pai não teve demora. 4 peças de corda, aí molhou, sabe? Aquela seca é uma coisa e molhada é outra, né, Diácono Roberto? Ela molhada é outra, né? Ele estava lá jogando, aí meu pai chegou com a peça de corda atrás das costas, aquelas cordas grossas, ele já desconfiado, e já homem ele, na casa dos seus 18 anos. Eu tinha meus 14 anos na época, e ele já os seus 18, porque ele é mais velho que eu, quase 4 anos. Aí meu pai disse: não, pode, continue jogando, você terminar a sua partida, assim ele vai entrar num acordo, quero conversar com você. E os amigos tudo olhando para ele, começaram a rir dele, que via as peças de corda, e agora que o galego, ele é galego, né, dos olhos gateados, vai galenha. Quando terminou, meu pai pegou esse ajoelho, foi quase 1 quilômetro batendo nele. Vamos andando lá para cá, assim, no sítio do meu pai lá embaixo. Você vai tomar um banho lá com água de sal. Onde batia as cordas, pensa. Vai fazer isso hoje? É cadeia na certa, coitado do pai que fizer isso. Hoje meu irmão, cidadão, crente, a gente tudo cidadão, agradeço a Deus. A minha irmã apanhou bastante, a Ana, que ainda apanhou um pouquinho. Eu uma vez apanhei meu pai uma vez, né, por causa de uma moeda que a minha irmã Ana pegou lá para colocar, aquelas bolinhas coloridas, né, que tem um amendoim dentro, que é um isovinho. Aí pegou, pai, as moedas daqui, aí ninguém disse, vai todos os 5 para o pau, para descobrir quem pegou a moeda. Aí os 5, meu filho, eram aquelas palmatórias dessa grossura, depois de caroço de feijão, ou de milho, ou de arroz. Aí que dor no joelho, 40 minutos de joelho em cima, e se tirar, vai para a palmatória. Era assim que a gente era criado. Aí não vai descobrir não, aí aí foi eu, depois que todo mundo apanhou. Até os inocentes apanhou. Quero ver Deus errar, né? Inocente é inocente e errado é errado com Deus. Deus não tem um culpado por inocente. O homem erra, falha, mas Deus não. É assim. Se mexesse na cor de alguém, ou falasse um palavrão, bota um ovo no fogo, estiver fervendo na boca. Oxe! Vai mexer no que é dos outros, a mão no fogo. Aí ligar no fogo na bota, a mão no fogo, nunca mais pegar. Hoje não pode mais. Aí hoje os filhos viram marginais, é nas drogas, dá no pai, dá na mãe, solta palavrão no meio da rua. As leis protegem, apoia. Roubar um celular, se é de menor, porque não tinha dinheiro, precisava e foi e roubou. Para Deus, ladrão é ladrão, crime é crime, pecado é pecado, e quem é justo é justo. Vocês querem mais prova na Bíblia? Leia Eclesiastes, que está dizendo lá, 7, o verso 16 e o verso 17. O 16 diz assim: não seja demasiadamente justo. E o 17, não seja demasiadamente ímpio, errante, desordeiro. Veja como Deus a Bíblia é tão justa. Já pensou? Eu não posso ser demasiadamente justo. Eu sou muito justo, todo mundo erra, menos eu. Todo mundo faz, mas eu não falho. Todo mundo mente, mas eu não minto.
Se eu falar que eu não minto, já sou mentiroso. Porque a Bíblia diz que todos pecam: pensamento, inimedecro, ação, da bracatai, e palavra. João veio e disse: aquele que diz eu não peco é mentiroso, e a palavra de Deus está nele, e não está nela. Acabou-se. Ponto final. Eu não erro, então Deus não está em você. Pronto. É simples assim a palavra. Glória a Deus. Não seja demasiadamente justo demais, nem também ímpio. A Bíblia é tão justa. A gente lembra também quando... mas no Velho Testamento, então vamos para o Novo. Ananias e Safira, está lá em 5 de Atos, né? Ananias e Safira, vendesse por quanto? Eu vendi, vamos supor hoje, eu vendi por 50 reais, e no entanto vendeu por 1.000 reais. Eu vendi por 50 e com 1.950 reais, tá? Aí tu diz a mesma coisa, tá? Aí minha esposa, aí vai por mim, obedecendo ao marido. Aí chega lá, vendeu por quanto teu marido? Vendeu por 50. É? Tu mentiste, não foi a mim não, foi a Deus. Olha os pés que levou o teu marido, vai fazer quase 3 horas, está ali, olha. Os mesmos pés que levou o teu marido para o sepulcro, porque ele mentiu, vai te levar também. A mulher caiu morta. No Testamento, o cara morreu e a mulher também. Simples. Se fosse hoje, vocês acreditam? Se isso acontecesse hoje aqui na porta da congregação, tu mentiu, não foi a mim não, mentiu, você vai morrer agora, e morresse, iam chamar a polícia. Iam chegar aí, olha, aí fazer a perícia. Mas por que morreu? Não, ele disse que ia morrer aí, a pessoa morreu. Então a pessoa ficou, na hora que ele falou, foi impactado ali, a pressão subiu e morreu, então ele é culpado. Vocês entenderam? Gerou que foi a pressão, porque o camarada incentivou a morte da outra pessoa, mas não foi, foi o próprio Deus. Prenda Deus, mate Deus. Aleluia. Se acontecer hoje, pode acreditar, no meio de uma multidão, tu mentisse, a mim não mentisse, a Deus morre, o cara bem morreu. Deus usou a boca do profeta e matou lá. Mas vão chamar, o profeta, o cara ia morrer, morreu mesmo. Rapaz, a palavra foi dura, foi. Então foi a palavra que matou, foi aquele camarada que matou lá. Foi ele. E a pessoa lá não aguentou o aperto e morreu. Então o culpado é ele. Prenda esse camarada, é culpado. Quem matou fulano ou Beltrana? O mundo que a gente vive hoje. Mas uma coisa eu digo: quando Deus é na vida do instrumento e ele abrir a boca e Deus selar e acontecer, pode vir coronel, tenente, desembargador estadual, federal, delegado, general, Deus derruba. Aleluia. Chegando e derrubando. Quer prova? Pronto. Se eu sou homem de Deus, deixa fogo do céu, consuma tu e o teu 50. Plá. Pronto. Alguém correu para avisar lá. Vai mais, um capitão com mais 50, ele lá vem. Chegou lá, homem de Deus, se eu sou homem de Deus, para vocês não pensar que aquilo foi brincadeira, cai a fogo do céu, consuma tudo também o 10,50, aí pá. Alguém correu lá, 102 já foi, já era, morreu 51 mais 51, foi-se embora, veio mesmo, 51 com mais 51, 102 pessoas. Será que todos eles eram solteiros? Não. E um capitão solteiro? Não. Tinha mulher e filho, sim ou não? Quantas viúvas não ficou, hein? E quantos filhos sem os pais? Mas Deus fulminou. Imagina. Quem vai entender Deus, hein? Não é, Alex? Deus vai dizer, não, é onde Deus falou, mas não vou matar não, é 51 vida. Depois mais 51, e as mulheres que vai ficar, os filhos? Deus não está nem aí. Eu mato e cuido da esposa, da do camarada, e cuido dos filhos. É simples assim. Eu tiro a vida e eu poupo a alma, porque o meu profetizou, eu vou poupar a alma. Se Deus quiser, poupa mesmo, que é dono. Vai para o inferno se ele quiser, e tira de nós se ele quiser. Ele é Deus, ninguém manda em Deus. Ele tira, ele faz, ele pode, ele manda, coordena, mata, dá vida, tira, pisa, coloca na forca, tira da forca, bota
ai, Haiti, me raio, Haiti, me ele como de Haiti, aí, doida, ele não é, chumiu, limito, o meu barato, ele é Cássio, Aramado, ele é santo, ele faz como quer. Aí lá vem o outro 50, mas o capitão, olha, temia, homem de Deus. Está aqui o teu servo, com mais 50 servos teu, é servo teu, não é nem do rei. Vai brincar com homem de Deus e com mulher de Deus? Está aqui o teu servo, tem misericórdia. Eu vim aqui, mas porque o rei pediu, por favor. Aí o anjo, desce que eu sou contigo. Vai lá, entrega o decreto lá, ao que está lá deitadinho. Vai lá. Diz que da cama já era, vai desaparecer do mapa. Acabou-se. Foi lá e entregou a mensagem. Olha, com Deus é assim. Mas a Bíblia segue dizendo, a Escritura fala que, por cada hora que corre, falta 16 minutos, ainda tem que ter a oferta. A Bíblia diz que na hora da morte, quando houve a batalha, levaram a arca, e diz a Bíblia, quando chegou lá, mas foi um brado de glória, que no arraial dos filisteus, aí o Deus dele desceu lá, que bateu. A arca, desobediente, que a Bíblia chama que era enganador, ladrão, que roubava, né, as carnes, se prostituía com as mulheres, acabando com as mulheres. E tem mais uma coisa, ele tinha a própria esposa dele, estava grávida, né? Contudo, ainda pegando a mulher que não tem nada a ver. Bota a unha de fora até o dia que Deus quer. Quando Deus passar a tesoura, corta a unha, corta dedo, corta os pés, corta as asas, até o dia que Deus determina. Aí diz a Escritura, foram para lá, quando chegou lá no meio da batalha, aí Deus levantou lá no meio dos inimigos alguém. Rapaz, ele vai ter medo, vamos enfrentar esse camarada, rapaz. Eu sei que eles estão com a arca, né, a presença do Deus dele lá, mas a gente vai correr, fugir, vai ficar escravo deles. Vamos lá, se perder, perdeu, e se ganhar, então bora. Chegou lá, Deus já tinha determinado a morte dos dois. Deus já tinha determinado a morte para os dois. E tem uma coisa, o que diz aqui a Bíblia, verso 30 do capítulo 2 de 1 Samuel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Ou seja, eu fiz uma promessa que perante a minha face, perpetuamente, ou seja, para sempre, ia haver sacerdote dos teus filhos, dos teus filhos, dos teus filhos. Mas o que vocês estão fazendo, eu quebro aqui, na emenda, estou quebrando aqui esse conserto. Eu fiz a promessa, mas eu estou cortando a promessa. Acabou-se para vocês. Mas eu tenho promessa de Deus, não vou morrer. Vai nessa que não morre e erra, e peca, e anda errante, vai. Tem uns que Deus faz promessa, porque tem os seus xodós, né? Deus escolheu 12, um errou, foi logo para a forca, ficou 11, mas 11 tinha 3 xodó, 3 xodózinhos, 3. Estava lá Pedro, Tiago e João, 3 xodó. Tem uns que Deus faz promessa, o cara vai para o mundo, Deus dá a ele tudo, mas lá lembra trazer ele de volta. Já aconteceu uma vez na congregação de Conquista 3, Campo de Recife, na época do pastor Leôncio, era vivo ainda, há uns 29 anos atrás, né, que está com 31 anos que eu estou no Evangelho, há uns 29 anos atrás. Aí quando tinha no interior, aí vinha os obreiros, né, na época, para levantar os obreiros, e veio um presbítero, e ele disse que
era afastado do Evangelho. Deus fez uma promessa que ia dar a ele caminhões, não foi caminhão não, caminhões, plural. Ele se afastou do Evangelho. Aí lá no mundo Deus deu a ele um caminhão, 2 caminhões, 3 caminhões. Cumpriu. Estava na rede deitado, já estava bem, com 3 caminhões e tal, e alugado, e casa boa, lá deitado, rapaz, 3 caminhões, estou bem. Aí o Espírito Santo lembra que eu te falei quando estava no meu caminho, que eu te daria caminhão, e eu te dei caminhões, está aí. Na hora ele, quando viu a voz, já caiu de joelho, se voltou. Naquela época presbítero, ele se não morreu, porque ele já tinha uma certa idade, né? Eu estava na época com 29 anos aproximadamente, hoje 59, vou fazer agora em dezembro. Se voltou para o Evangelho e estava lá dizendo isso aí. Outro que chegou lá também do interior, deu o testemunho dele, um ciclo de oração matado, na Conquista 3, eu lembro bem, há uns 28 anos atrás também. Ele disse que pregando o Evangelho, presbítero da igreja, pregava, mas fazia, acontecia, e às vezes mentia, e aquela coisa toda. E ele disse que um dia, e ele pregava, Deus salvava, pregava, Jesus batizava com o Espírito Santo, as almas se entregavam para Jesus, gente era curada, eu estou abafando, e continuou no erro, e eu estou abafando. Disse, na madrugada ele orou um pouquinho e pegou um sono. Disse que teve uma revelação, uma campina verde, um pasto verde. E ele disse que, seguindo aquele pasto verde e aquela fonte de água, água cristalina, e ele bebendo aquela água. E quanto mais ele bebia, mais tinha sede. E era bebendo, e tome água, ele tome sede, e bebendo, e seguindo a água. Quando chegou lá na frente, a água ia e descia, dentro da campina verde. E ele bebendo, quando ele chegou que olhou, um cavalo em decomposição. E a água saía de onde? Da boca do cavalo. O cavalo cheio, você já sabe o que é, né? As vísceras toda defasada, estourada, podre, e chega, fulviava. E a água cristalina saía da boca do cavalo podre, em decomposição. E ele, naquele susto, acordou-se. Aí a voz disse: o cavalo podre és tu, a água limpa sou eu. Aleluia. É o que Deus disse aí. Estás podre, larga o que tu faz, não faz mais isso não, para que o cavalo fique limpo, porque a água limpa sou eu. Quando tu diz, Jesus vai fazer, eu faço, é eu que faço, é eu que curo, é eu que salvo, é eu que liberto, eu que batizo, os dons é meu, dou a quem eu quero, mas o cavalo sujo é tu. E eu não vou prejudicar os meus por causa de você, que você está lá liderando, imagina. Aleluia. Aí eu lhe uso. Agora se convença, não você vai. O que eu quero dizer com isso? Se toda a igreja tiver errada, mas o líder tem que ser um bom líder, tiver correto, a igreja vai ser alimentada, edificada, e ela pode, mesmo toda errada, se prontificar e subir. Mas a igreja toda certa e o líder errado, coitado da igreja, porque o líder vai acabar com ela. Vocês entenderam? Ah, eu não vou para aquela igreja porque a igreja está toda troncha, mas se o líder dela for correto, vá, você vai aprender coisa boa. Ah, não vou para lá porque a igreja está toda santificada, purificada, mas a liderança não está. Então nem vá, porque não adianta a igreja toda santinha com o líder todo sujo, porque ele pode danificar a igreja, se Deus permitir. Todo cuidado é pouco. Então a Bíblia diz que naquele momento o que aconteceu, tomaram a arca, mataram os 2 filhos de Eli, para se cumprir a palavra, porque Deus disse: eu vou matar os 2 filhos, está bem claro na Bíblia, aqui em Samuel. E a Bíblia diz que veio um mensageiro e disse: olha, 30 mil homens morreu, 30 mil soldados morreu, e os teus 2 filhos também. O que? Ofni e Finéia também morreu. O homem já pesado, que a Bíblia diz que ele era pesado, ou seja, obeso, pesado, a visão já não enxergava mais, já tinha perdido a visão espiritual e física. Aí a Bíblia diz que ele caiu da cadeira e quebrou
pescoço. A mulher que estava tendo filho, que ela soube no momento, que não era nem para ter naquele momento, mas no meio da agonia, da angústia, ela foi logo serviço de parto. Nasceu o menino e a mulher lá à beira já do abismo da morte, que ela não fez caso, que morreu o marido também, morreu o sogro, acabou tudo e a arca foi levada. Aí diz: olha, tem ânimo, mulher. O que te nasceu é um filho primogênito, porque quando nascia um filho homem era uma alegria muito grande, o primogênito daquela época. A Bíblia diz que a mulher não fez caso, botou no de Icabote, ou Icabô, e algumas traduções, Icabô ou Cabote. Foi-se a glória de Deus. Um ser humano, eu vou fechar aqui, que tem mais coisa, que o tempo foi curto na realidade, para o que eu tinha programado em alguns versículos. Mas eu quero dizer aqui, temos que ter cuidado com a nossa caminhada, com a nossa vida espiritual, amar, perdoar, abraçar, ter cuidado com os filhos, cuidado com os netos. É difícil, tem rebelde? Tem, mas não se preocupe não, continue orando e jejuando, porque Deus vai lá. Deus tem uma tesoura que dá num filho, dá numa filha, dá num neto, numa neta quando é rebelde. Deus sabe tratar, não tem Maria da Penha, não tem direitos humanos que possa prender Deus. Deus tem alicate para passar nos lábios. Sabe aquela tenaz que fala lá em Isaías 6, para queimar, purificar, quando o sol dá muito palavrão. Deus tem tudo. Deus tem a ferramenta perfeita, não se quebra. Deus não precisa de óculos, não, nem de bengala. Alguém precisa de uma bengala, de óculos, ou de frágil, de uma cadeira de roda, quando chega o tempo que não pode mais andar, Deus não sustenta tudo e todos na mão, é o Senhor. Então Deus tem um momento certo. Tem momento que eu passo em casa que não é fácil, às vezes até a esposa, a família, mas eu calado, sustentando tudo. Aí eu lanço os pés de quem? Do Eterno, porque Deus vai lá. E tem uma coisa, Deus tem plano, tem conserva, mas se Deus não quiser, sopra um vento e já era. Toda a ferramenta preparada contra você não vai prosperar. 54:17 de Isaías. Toda malícia, toda maldade, todos os falsos testemunhos, o que tem de pessoas que não conseguem te derrubar diretamente, levanta o falso, uma mentira. Eu vou dar um exemplo aqui. Mesmo sendo pastor nessa congregação, já pensou chegar alguém da minha família aqui, ali dissesse: olha, ele é um mentiroso, ele é um profano. Alguém da minha família, do próprio sangue, dissesse ali na porta, será que vocês iam acreditar em mim ou em alguém da minha família que chegou ali? Vocês entenderam? Iam ficar balanceados, sim ou não? Ele é verdadeiro ou é falso? Será que ele está a verdade mesmo, ou é o fulano, ou um primo, ou um sobrinho, ou um neto que chegou ali e falou isso dele? Será que ele aqui é uma coisa e em casa é outra? Deus diz: eu sou contigo aqui, sou contigo em casa. Eu te vejo aqui, te vejo em casa. Eu vejo as ciladas, eu vejo os laços do passarinheiro, eu vejo as conversas por detrás do telefone, do zap. Ade, alai, xadaclaça, ariota, alai, duita, sujando, alai, mas eu purifico, eu limpo. Atá, atai, olô, aramiúque. Eu tenho radai prum para colocar. Eu tenho chave que está no rim, está no fígado, está no coração, está na mente. Deus tem sepultura aberta, Ele fecha, Ele abre. Não brinque com Deus. Deus é terra. Deus permitiu a morte. Filipe, Tiago, filho de espada, Estevão apedrejado, Paulo e o guilhotina em Roma. Deus permitiu, mas tem outros. Deus mata uma nação, vai proteger ela. Deus derruba um império inteiro para proteger quem Ele quer. Quando
Deus levanta o cetro. Era para Esther se acabar, sim ou não? Levantar o cetro ali, ó, já era. Mas não. Entra, Esther. Quando Deus chega, não tem cão, não tem cruzilhada feio nem macho, não tem capeta do inferno, sabe? Não tem chifre na cabeça de além de meio por aí, punteando alguém, não adianta não. Quando Deus chega, Ele derruba e Ele constrói. Que Deus continue abençoando, louvar com ele para tirar as ofertas em nome de Jesus. Nosso diácono Roberto vem aqui orar para tirar as ofertas. Amém. E depois, quem eu vou chamar? Davi vai tirar as ofertas, Davi também? Tu que vai tirar? Quem está com desejo aqui de louvar o Senhor? Aquele desejo é vir louvar o hino quando tira as ofertas. Pronto, para adorar o Senhor com o hino. Amém. Cumprimento aqui com a paz do Senhor. Amém.